Olá, nono ano. Nós estamos na nossa quarta semana. Vamos para o capítulo 4, que é o espaço político da Europa. A gente vai começar a falar sobre a Europa entre o remembramento e a fragmentação. Remembramento significa reunir, tá? E fragmentação se refere à separação. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala disso, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo quando fala da União Europeia. E eu vou falar para vocês agora os blocos econômicos que chegou da União Europeia até o Tratado de Maastricht em 93, que em 99 cria o quê? A União Europeia. Então vamos lá. Vamos começar com o Tratado de Bruxelas, em 1948, no Reino Unido, Benelux, Bélgica, é Nederlândia, mas a gente fala Holanda, e é Luxemburgo. Quando foi em 1951, o Tratado de Paris cria a CECA, tá? Que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tem esses três países, tá? Ó. Aqui, ó. Tem os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, e no CECA a gente tem a Alemanha, a França e a Itália. Quando é em 1957, tem o Tratado, tá, de Roma, que cria a Comunidade Econômica Europeia. Até chegar em 1993, eu quero que vocês marquem aqui, o Tratado de Maastricht. Qual foi o objetivo do Tratado de Maastricht? A preparação de uma única moeda europeia. Então vamos para a página 124 e eu gostaria que vocês dessem um asterístico aqui quando fala, tá, de Robert Schuman, da Declaração de Schuman que cria a CECA, né? O Plano Marshall, eu já falei para vocês o que é, né? Um plano de ajuda econômica aos países arrasados pela Segunda Guerra, né? Aqui eu gostaria que vocês marcassem o último parágrafo quando fala Europa dos Seis. A Europa dos Seis é a CECA, como eu tinha mostrado para vocês. Quando é? Em 1957 tem o Tratado de Roma. O Tratado de Roma, tá? Pega todos esses países que estão aqui em verde, já tinha falado anteriormente, que era chamado a Europa dos Nove. Vamos marcar toda essa página aqui, tá? Depois, a Europa dos 12. Aí teve o Tratado de Maastricht, como eu já expliquei para vocês. Em 1º de 99, eles criam a moeda única, que é o euro. Então, eu gostaria que vocês marcassem o primeiro parágrafo, quando diz que o ano de 94 foi um marco histórico no processo de reunir, né, a Europa Ocidental, tá? Que ela começou, os países que eram socialistas, começou a entrar, tá, nessa união que europeia, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo, vamos marcar o quarto parágrafo quando fala a União Europeia unificada, forte, até 27 membros, né? Eram 28, mas acontece que o Reino Unido saiu, então ficou 27. Vamos marcar também o penúltimo parágrafo quando fala da Europa dos 25, depois dos 27, em 2006, tá? Vamos para a página 27, né? Vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala do continente europeu, né? Todo mundo no processo de saída, né? Os britânicos pedindo para sair da União Europeia. Por que os britânicos pediram para sair da União Europeia? Por causa do quê? Por causa, apesar do Reino Unido não utilizar o euro, libra esterlina, mas eles tinham livre passagem de um lugar para outro e estava tendo muitos ataques terroristas, então eles resolveram acabar com isso. E aqui no mapa daqui está mostrando em laranja os países que utilizam o euro, em verde Estados membros que têm opção de exclusão, que pediram para sair, e em vermelho Estados membros que ainda não adotaram o euro.
Página 128, 129 para casa. E vamos para a página 130, quando fala da União Europeia, o auge da queda. Então, vocês sabem que, principalmente a Alemanha, a França, né, e o Reino Unido, que tiveram a grande Revolução Industrial, né? O Reino Unido foi a primeira no século XVIII e Alemanha e França no século XVIII, né? Um 17, outro 18, 18, outro 19, desculpa, né? Eles, com o passar do tempo, eles tiveram uma crise política, então, e econômica. Vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala do PIB. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. PIB é toda renda que o país ganha ao longo do ano. Vamos marcar também o quarto parágrafo quando fala ao longo da conservação, da construção do espaço econômico, que fala dos 3 países que eu acabei de falar. Na página 131 está mostrando a organização do espaço econômico, está mostrando a dinâmica, a linha, né, em rosa os países em desenvolvimento, né, em amarelo os espaços de alguns centros importantes, né. Aos poucos os países foram tomando a sua conta do quê? Da moeda euro. É importante também ressaltar no segundo parágrafo embaixo que fala da França, que atualmente é o segundo maior PIB, tá? É a maior PIB da zona do euro, tá? Vamos também marcar o último parágrafo que fala da crise do abalo do bem-estar social. Então, vamos marcar o que é a crise do abalo do bem-estar social. Apesar, tá, de alguns países da Europa serem ricos, tem uns que são bem pobres. E teve a necessidade de pedir dinheiro emprestado ao FMI. O que é o FMI? FMI é o Fundo Monetário Internacional. Tá? Principalmente os países que pertenciam à Europa, que faziam parte do regime socialista, pediram ajuda econômica a esses países. Vamos marcar também o primeiro parágrafo quando fala da crise de 2008, que os países europeus tiveram. E vamos falar dos países pretendentes à União Europeia. A Turquia pediu para entrar, mas ela não foi aceita, tá? Por que ela não foi aceita? Ela não foi aceita por causa da religião dela, o islamismo, tá? E também porque é um país pobre. Vamos marcar o primeiro parágrafo, o último parágrafo, tá? Que fala, outro grave problema que afeta a Turquia é a perseguição da etnia curda, tá? Do conflito que a Turquia enfrenta, tá? Com os países ao lado, tá? Irã, Iraque, tá? Armênia, Síria, tá? Então, a União Europeia não quis deixar entrar. Outro também que pediu para entrar, também, né, foi a Geórgia, independente, né, da URSS em 91, depois ela entrou na CEI, eu vou falar mais à frente. A Geórgia, ela teve um problema muito grande com a Rússia, tá? Ela teve um conflito logo em 2008, né, que foi um conflito armado entre a Geórgia de um lado e a Rússia do outro, tá? Eles queriam separar a Ossétia, que a gente vai ver do outro lado. Esse conflito durou 5 anos, ou 5 anos, desculpa, 5 dias, tá? Esse conflito durou 5 dias. Vamos marcar o último parágrafo que diz que a Geórgia, atualmente, tá? Atualmente um elemento da União Europeia, porém, exemplo da Turquia, seus pedidos de adesão não solucionaram. Aí aqui, ó, tá mostrando a Geórgia, a Ossétia, né, que a Rússia queria pegar para ela, mas pode ficar tranquilo que a Geórgia ganhou, tá? Foi um conflito étnico e político, mas a Geórgia ganhou, ok? A gente vai falar agora do nacionalismo basco, tá?
O que é o nacionalismo basco? É um grupo étnico que habitava, tá? Habitava pelos países, tá? Principalmente do Oriente, o quê? Médio, tá? Aí tem o ETA, tá? Tem o ETA. São países. Qual é o objetivo do ETA? Aí é o quê? Pátria Basca Liberdade, tá? Quer libertar o povo basco, como está mostrando aqui na foto aqui, tá? No mapa. Vamos marcar o primeiro parágrafo, que o povo basco, tá? É uma forma, em geral, vive extremamente, tá? Em duas grandes nações. Uma parte fica na Europa, na Espanha, ó, e a outra parte na França. Esse aqui que é o povo basco, tá? E o ETA briga para o quê? Para a independência. A questão irlandesa. Vamos para a questão irlandesa. É importante ressaltar que em 1584, tá, no contexto da reforma do presidente Henrique, né, VIII, que está aqui, rompeu com a Igreja Católica e funde a Igreja Anglicana. Então, isso fez com que a Irlanda tivesse conflitos muito grandes. De um lado é católico e do outro lado é o quê? Protestante. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? E o segundo e o terceiro parágrafo, quando fala da questão Irlanda, do conflito. De um lado, os católicos e do outro lado, os o quê? Protestante, tá? Vamos marcar também o último parágrafo quando fala que em 1937 o governo do Estado Livre Irlandês, tá? Declarou a independência, tá? Então, a Irlanda, tá? A Irlanda, como tá mostrando aqui, ficou para a Irlanda e a Irlanda do Norte ficou de domínio do Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, vamos marcar o último parágrafo, tá? Que complementa tudo isso, tá? Vamos marcar para casa a página 137, página 138 e vamos para a Europa fragmentação. Fragmentação é o quê? Separação. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo, quando fala da fragmentação, né, do continente europeu. O início da sua fragmentação se deu, tá? Se deu o quê? Se deu bem durante o período, né, e depois da Guerra Fria, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala da fragmentação, tá? Aqui já tá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E aqui, ó, a gente pode falar, tá? No quarto parágrafo, a gente pode falar dos países que tiveram fragmentação, a separação. Eu vou começar com a Iugoslávia, tá? A Iugoslávia, peraí que eu vou mostrar para vocês. A Iugoslávia era só isso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. A Iugoslávia era isso aqui, ó. Isso aqui era a Iugoslávia. A fragmentação da Iugoslávia é importante vocês saberem, né? Durou entre os séculos XVIII e o século XX, tá? A Iugoslávia é uma península, tá vendo? Ó? 3 lados, tá? Faz parte da Península Balcânica. Estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso é importante vocês saberem. A Iugoslávia foi fragmentada após ser invadida pela Alemanha. O general Tito havia lutado contra o nazismo, tá? Nas forças de resistência chamada, né, partiçãs. Após a Guerra Fria, com a morte do general Tito, a Iugoslávia foi fragmentada com nações. Aí, que fragmentação é essa?
Foi a Sérvia, Croácia, Eslováquia, Montenegro, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, como está aqui no mapa de baixo, ó. Que a gente vai ver ao longo do processo da divisão da Europa até a gente chegar lá. Vamos marcar também a divisão da Alemanha, tá? A Alemanha foi dividida no período da Guerra Fria, tá? Em um lado, Alemanha Oriental, do lado do socialismo, e do outro lado, Alemanha Ocidental, como está mostrando aqui na página 141, no primeiro parágrafo, quando fala, tá? Com parte do Plano Marshall, os aliados realizaram, né? Aí aqui tá falando, né? O que foi o Plano Marshall? Já expliquei. Foi um plano de ajuda econômica dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Vamos marcar também o último parágrafo que fala o que eu falei. A Alemanha, de um lado, né? A República Federativa Alemã era a Alemanha Ocidental, tá? Do lado de quem? Tá? Do lado do capitalista. E a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, do lado de quem? Do lado da URSS. Aqui, estamos mostrando aqui, tá? A Iugoslávia, tá vendo, ó? A Iugoslávia, como a gente já tinha visto aqui, ó. Ó. A Iugoslávia, tá vendo? A queda do Muro de Berlim. Eu já expliquei isso pra caraca pra vocês, né? O Muro de Berlim, né, foi quebrado em 9 de novembro de 1989, tá? E aí houve o processo de quê? De remembramento, que é a unificação. Então, o Muro de Berlim é o quê? O Muro de Berlim é nada mais nada menos o símbolo da o quê? É o símbolo da fragmentação da Europa. Quando o Muro de Berlim caiu, em 9 de novembro de 1990 e 89, tá? Alguns países, né, que eram 15 repúblicas, né? Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, todos os tãos, né? Letônia, Lituânia, Estônia. Os primeiros países a sair, pedir para sair, foram os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que fica na Europa. Depois pediu a Armênia, depois pediu a Geórgia, depois o Azerbaijão, também questão, que todos esses tãos pediram para sair. Aí a URSS falou, gente, a Rússia, que era, eu preciso fazer alguma coisa. Para a gente poder liberar isso aqui. Aí o que eles fazem, né? Aí eles formam a SEI em 1992. Eles criam a SEI. O que é a SEI? Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então é importante a gente observar que a formação da União Soviética se deu no início do século XX, tá? Até por conta, né, que Lenin fez a Revolução em 1917 e tirou, tá? Tirou o rei, o czar, tá? O czar da formação da Rússia. Aí Lenin criou o Partido Socialista Revolucionário, tá? E esse partido depois teve o conflito entre os bolcheviques, que eram quem? Que eram os ricos, e os mencheviques, que eram os pobres. O professor de história deve ter falado isso para vocês. Então vamos marcar o penúltimo e último parágrafo dessa página 145. E vamos marcar na 144. Vamos marcar na 145 todo o primeiro parágrafo, quando fala, né, da Revolução em 1917. Nesse processo estava tendo a Primeira Guerra Mundial, e fala de Lenin, tá? Lenin da Rússia, né? E aqui tá mostrando, né, Nicolau II, tá? Ele depois, o Nicolau II,
da linha de sucessão, e ele pegou e ele criou a URSS com as 15 repúblicas, né? Voltando, a URSS quebrou em 1989, já não tinha mais Lenin, né? Na época, quem comandava era Mikhail Gorbachev. Quem era Mikhail Gorbachev? Era um homem comum, tá? Na época, Boris Yeltsin queria o governo, mas Mikhail Gorbachev pegou com 2 planos econômicos. Aqui tá a foto de Mikhail Gorbachev, tá? E os 2 planos econômicos vamos marcar na página 146, o 4º parágrafo, quando fala da glasnost, que é a transparência política, e a perestroika, que é a reestruturação econômica. Como é que funciona isso, professora? É assim, transparência política, tudo que Mikhail Gorbachev fazia na URSS, todos os países tinham ciência do que ele estava fazendo, tá? Todos podiam. E a transparência política, isso é transparência política. E a reestruturação econômica, que foi a perestroika, foi ajudar os países, tá, da URSS que estavam com conflitos, que estavam com problemas de investimento. Então, eu gostaria que vocês marcassem todos os pontinhos vermelhos, que foi o que Mikhail Gorbachev fez, tá? Na URSS. Mas, na página 141, 147, vamos marcar o último parágrafo, quando fala, né, no final de 91, os países bálticos, como eu falei para vocês, pedem para sair, que é a Letônia, Lituânia e Estônia, tá? Aí depois começa a pedir a Ucrânia, Belarus, que é Bielorrússia, aí começam a pedir para sair. Aí a Rússia fala, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar tenho que fazer uma outra coisa para eu não perder, né? Para eu não perder. Aí o que eles inventam, né? Eles inventam a CEI. O que é a CEI? É a Comunidade dos Estados, o quê? Independentes. Então, na URSS, que eram 15 países, tá? Os únicos países que não pediram para voltar foram os países bálticos, que são Letônia, Lituânia e Estônia. Esses países bálticos, tá? Todos eles eram dependentes, tá? Da Rússia, dependiam dela, tá? E a Rússia aproveitava e pegava todo o produto, tudo que era importante para aqueles países, a Rússia levava para eles. Então, eu gostaria que na página 148 vocês marcassem o 2º parágrafo, o 3º e o 4º. E na página 149, eu gostaria que vocês marcassem embaixo do mapa o 2º parágrafo, o 3º, que fala, tá, dos produtos, tá, das indústrias, como está falando aqui, e dos minérios, que a URSS tem. E aqui na página 150, a herança industrial soviética. A gente pode falar da Rússia, né? A gente pode falar da Bielorrússia, do Cazaquistão e da Ucrânia, principalmente, né, a Chernobyl, né? Aqui também a gente pode falar na página 151 da diversidade da população étnica. Vamos marcar o último parágrafo da página 151, que termina na página 152, que fala da diversidade étnica. A gente tem 122 línguas, além do dialeto local. E no último, população e qualidade de vida, a gente pode falar também do baixo IDH. A Rússia, né, é um país que tem baixo nível de desenvolvimento humano, tá? Ela não é rica, tá? Ela não é rica. Vamos marcar todo esse parágrafo. Vamos marcar o 1º parágrafo, que fala da estrutura e organização política da CEI, e aqui está mostrando no mapa os países da Comunidade dos Estados Independentes.
os atuais países. Hoje são 11 países. Então, agora nós vamos dar início aos conflitos internos da URSS. A gente pode falar do separatismo, né, russo da Crimeia, tá? Que é uma província autônoma da Ucrânia. Eles querem, tá, a separação, tá? Sempre é por etnia, por conta de língua. Então, vamos marcar esse parágrafo, o último da Crimeia, que termina lá em cima na página 155. O separatismo também da Moldávia, né, da Chechênia aqui, perto da Ucrânia e da Romênia, tá? Tudo por causa também de etnia e linguística. A maioria, tá, pede a independência. A gente também tem a unificação alemã. A unificação alemã, tá? É importante, ela só ocorreu com o quê? Após a queda do Muro de Berlim. A Alemanha se reunificou. Vamos marcar o último parágrafo da página 150. Agora, a fragmentação da Tchecoslováquia. Ela é conhecida como Revolução de Veludo. Por quê? Porque foi uma fragmentação passiva, não teve conflito, tá? Então, ela se fragmentou em República Tcheca e Eslováquia, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da Revolução de Veludo e vamos marcar o último parágrafo da Revolução de Veludo, que continua na página 157. E vamos marcar o último parágrafo que fala da Revolução de Veludo. Então, o que foi a Revolução de Veludo? Foi uma revolução pacífica, tá? A Tchecoslováquia teve uma separação pacífica em República Tcheca e Eslováquia. Agora, a fragmentação da Iugoslávia, não. A fragmentação da Iugoslávia já teve, né? O general Tito não queria, né? Só ocorreu a separação da Iugoslávia bem anos depois, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, olha, e o segundo parágrafo, quando fala dos conflitos armados, tá? Na Iugoslávia. Aqui, os países da antiga Iugoslávia, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, tá? Macedônia, tá? Sérvia. Só para ressaltar, a Iugoslávia ela só foi fragmentada após a morte do general Tito, tá? Para casa, página 161, 162, 163 e 164. Beijos!